Olá, mulher, bom dia, graça e paz, Senhor Jesus, encontre você onde você está. Hoje a nossa devocional está um pouco diferente. Hoje nós estamos fazendo a devocional por vídeo. Geralmente nossas devocionais são por áudio, mas eu gostaria muito de compartilhar com você uma palavra que tem falado no meu coração. Deus tem falado, ministrado há alguns dias, que talvez você não compreenda porque que você está aí do outro lado assistindo, talvez você caiu aqui de paraquedas por acaso. Mas eu te digo que nada acontece por acaso na vida daquele que está debaixo da direção e orientação de Deus. Em todas as coisas Deus tem um propósito e provavelmente Deus trouxe você aqui porque Ele quer falar com você. Talvez você está procurando respostas, direção, orientação, talvez uma palavra de consolo. Eu te convido a parar um pouquinho o que você está fazendo, desligar o seu pensamento das coisas terrenas e abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para falar com você. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Tamar. A história de Tamar está em Gênesis 38, mas o nome dela também aparece na genealogia de Jesus. Apesar de ser uma improvável, ela, juntamente com outras 4 mulheres, tem o privilégio de fazer parte da linhagem do Senhor. O que é mais incrível é que essas mulheres, na sua grande maioria, têm um passado duvidoso, uma moral duvidosa, a luz moral dos tempos bíblicos, dos tempos em que elas viveram. Muitas rejeitadas, anuladas, afastadas, humilhadas, até mesmo pela sociedade vigente da época, as ideologias sociais machistas da época que segregavam a mulher, discriminavam as mulheres. Ainda assim, Deus olha para elas com um olhar diferente e, por intermédio do Espírito Santo, Mateus é inspirado a citá-las na genealogia de Jesus. Como eu já disse, não é por acaso. Algo Deus tem para falar para nós. Sabe, Deus é o Deus dos improváveis. Sabe aquela pessoa que os outros olham e não dão nada por ela? Sabe como Davi, que foi esquecido por seu pai lá no campo? Sabe como Gideão, que se sentia o menor da casa do seu pai? Ou Moisés, que não se sentia apto para realizar aquilo que Deus estava chamando ele para realizar? São nessas pessoas que Deus deposita o seu propósito, porque Deus não está procurando pessoas capazes, Ele está procurando pessoas disponíveis. Deus não está nem aí para os nossos títulos, para a nossa posição social, para a nossa linhagem, nosso status, a nossa sabedoria, inteligência humanas, dons e talentos. Deus não precisa de nenhuma dessas coisas. O que Ele precisa são de corações disponíveis, porque apesar das nossas fraquezas e vulnerabilidades, são nesses pontos da nossa vida que o nome do Senhor é glorificado. São nesses pontos dessa vida que Ele se torna forte. Deus está procurando corações disponíveis. Talvez eu esteja falando com mulheres que se sentem improváveis, que sentem que o seu tempo passou, que não se sentem aptas nem capazes, não se sentem apropriadas ou têm aquele sentimento de inadequação, se sentem rejeitadas, diminuídas frente a outras mulheres. Deus está falando com você que Ele tem procurado corações disponíveis, e se você confiar nele com todo o teu coração e se achegar diante dele com o coração quebrantado, Ele jamais vai desprezar você. É Ele quem te levanta e quem te capacita. Deus levantou muitos improváveis. Sabe, Jesus, quando Ele vem, Ele caminha na contramão da ideologia vigente da época, dos tempos bíblicos. Jesus, Ele vem restaurar a mulher daquela segregação e discriminação social. Ele restaura a feminilidade, o valor da mulher, a dignidade humana. Em nenhum momento Jesus vai colocar a mulher acima do homem, mas somente Ele devolve a ela os direitos iguais ao do homem. Nenhum melhor, nenhum pior, nenhum superior ou inferior ao outro, somente iguais em direitos e diferentes em propósito. Jesus veio, amou, perdoou, abraçou, curou as mulheres e mostrou que se importava, que se importa e que as ama. Jesus ama você, mulher, e Ele tem interesse. Ele te abraça nessa manhã. Olha, Tamar era uma improvável. Nós fomos olhar para a história dela. Ela se casa com Er, que é o primogênito de Judá. E o que se esperava é que ela tivesse filhos e da linhagem desses filhos com Er, né? Viesse agora dessa linhagem o Filho de Deus, Jesus, o Salvador. Mas Er fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E nisso, Deus o mata, Deus o destrói.
porque jamais Deus iria usar um homem assim para descender a Jesus Cristo. Então o que ele faz? Ele deixa Tamar, viúva e sem filhos. Sabe, a viuvez, uma mulher que ela não podia gerar ou que ela ficava viúva e não tinha filhos, ela estava à mercê da sociedade. Ela estava entre as classes mais pobres e vulneráveis da sociedade naquela época. Como Tamar não tinha filhos, ela estava fadada ao fracasso. Ela precisava de um filho porque eram os filhos que sustentavam as suas mães na ausência do pai, na ausência do marido. Uma mulher que não podia gerar era considerada uma maldição naquela época. Então, havia a lei do levirato. Essa lei exigia que o filho, o irmão, né, o segundo filho de Judá, ele agora se casasse com Tamar, ele desse um filho, mas esse filho não seria dele, seria um filho do seu irmão falecido e daria continuação à sua descendência. Mas acontece que Onã, o segundo filho de Judá, ele não ficou muito feliz com essa ideia não, com a ideia de dar um filho da sua semente para que suscitasse a geração do seu irmão que já estava morto. Todas as vezes que ele tinha relação sexual com a sua mulher, ele ejaculava na terra. A palavra diz que ele jogava sua semente na terra. E isso também não agradou ao Senhor. E Deus também o mata. Pela segunda vez, Tamar agora está viúva e ainda sem filhos. Talvez você esteja passando por um momento da sua vida de esterilidade, de impotência. Algo está acontecendo, te impedindo de gerar. Você não consegue frutificar. Você não consegue realizar, a tua vida, o teu ministério, o teu chamado estão travados, você não consegue ver uma luz no fim do túnel, você não tem uma perspectiva a respeito de nada, parece que Deus se esqueceu de você, parece que as pessoas se esqueceram de você, e você até é tentada a cair no sentimento de autocomiseração, mas eu te digo, olhe bem, Deus está interessado em restaurar a tua história. Tamar, agora tinha ainda o filho mais novo de Judá, porém ele era muito novo, não poderia assumir um relacionamento, um compromisso de marido com ela. O seu sogro manda que ela vá para a casa dos seus pais, o que era também humilhante para ela. Mas ele promete, quando meu filho tiver a idade certa, ele vai desposá-la e vai te dar um filho para que você suscite a geração do meu filho que morreu. Olhe, Judá ficou viúvo, o tempo passou. Selá, que era o terceiro e último filho de Judá, já era homem, mas Judá não cumpriu com a sua promessa, porque ele estigmatizou Tamar. Essa mulher é amaldiçoada. Ela matou os meus 2 filhos. Ele se negava a reconhecer que os seus filhos morreram pela própria maldade deles. Mas ele estigmatizou aquela mulher e a colocou como amaldiçoada. E ele não queria dar o seu último filho para que não viesse a morrer também como os outros morreram. Tamar foi injustiçada. Ela foi privada de um direito que era dela pela lei. Mas ela se levanta. A palavra de Deus diz que ela toma uma atitude. Ela tira suas roupas de luto. Ela se disfarça de prostituta cultual. Cobre o seu rosto como de costume das prostitutas cultuais. Fica em um ponto estratégico do caminho onde sabia que o seu sogro passaria por lá. Quando ele passa por lá, descendo para tosquear suas ovelhas, ele encontra-se com aquela mulher, não reconhece que é Tamar, não reconhece sua nora, pede para que ela se deite com ele. E ela pede algo em troca. E ele diz, eu vou te dar um cabrito. Amanhã eu mando entregar aqui para você. Ela fala, não, mas eu preciso de uma garantia. E ali ele deixa com ela o seu cajado, o seu cordão e seu anel de sinete. Esses 3 objetos representavam a identidade de um indivíduo naquela época. É como se Tamar estivesse recobrando aquilo que era seu, a identidade familiar que tinha sido tirado dela, que tinha sido roubada dela. Judá deita-se com Tamar e ela vem a conceber, ela engravida. Judá vai para sua casa no outro dia, manda entregar o cabrito, não encontram aquela mulher e os homens da cidade dizem, olha, nunca houve uma prostituta cultual por aqui. Ele decide deixar para lá porque ele não queria ser envergonhado, né? Talvez por ter se relacionado com uma prostituta. O tempo passa e a barriga cresce. Tamar já estava com aproximadamente 3 meses e chega aos ouvidos de Judá que ela estava grávida e provavelmente tinha se prostituído, tinha adulterado.
Judá imediatamente manda chamar aquela mulher, trazê-la para fora e queimá-la viva como punição, porque era assim que as mulheres adúlteras eram tratadas, apedrejadas, mortas, queimadas, por conta do pecado que havia cometido. Mas ela manda aqueles 3 objetos junto com um recado para Judá. O homem que me engravidou é dono desses 3 objetos, você reconhece? E ele, reconhecendo os seus objetos e entendendo que o filho que ela esperava era dele, reconhece o seu erro e diz: ela é mais justa do que eu, porque eu prometi dar o meu filho e eu não cumpri com a minha palavra. A partir daquele momento, ele não se deita mais com ela, não tem mais relações com ela. E a partir daquele momento ali, Tamar, aquilo que era para destruí-la, foi aquilo que a ergueu, aquilo que a levantou. Ela foi honrada. E olhe, ela não teve só um filho, ela teve 2 filhos. E desses filhos de Pérez veio então a genealogia ali, a linhagem de Jesus. Veja como Deus é um Deus que restaura todas as coisas. Assim como Tamar tirou a roupa de luto e tomou uma atitude, se posicionou frente a uma promessa, frente a um direito que era dela. Ela tirou aquela veste de luto. Assim eu digo para você, é hora de você parar de lamentar. Há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar, há tempo do luto, mas há o tempo de se levantar e lutar, de se posicionar por aquilo que é seu por direito, por uma promessa que está sobre você. Se levante, deixe as lágrimas de lamentação para lá, o sentimento de autocomiseração. Se levante agora com um propósito de resgatar. Deus espera que você se coloque num ambiente de dependência, num ambiente de adoração. Se é para você chorar, chore diante de Deus. Seja restaurada por Deus. Deus irá restituir em dobro tudo aquilo que você perdeu. Assim como foi com Jó. Pela forma que ele agiu e reagiu frente às perdas dele, ele teve tudo em dobro, tudo melhor do que ele tinha antes. Como você tem reagido às suas perdas, às frustrações, ao luto? Deus diz: filha, se levante. Eu quero restituir e restaurar a tua vida e a tua história nesse momento. Sabe o que é mais interessante, mais lindo aqui? O nome de Tamar significa aquela que permanece em pé. Em hebraico também tem o nome de palmeira ou tamareira. A palmeira é um símbolo de resiliência, de força, é muito bem enraizada. Muito difícil você derrubar uma palmeira. Da mesma maneira, Tamar se manteve de pé. Ela se levantou e se manteve de pé. E Deus diz para você: levante-se, permaneça em pé, porque há uma promessa esperando por você, querida. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e privilégio de compartilhar essa palavra ao teu coração. E eu digo aqui, o Deus dos improváveis te toma pela tua mão, te chama de filha e te diz: você é amada. Você agora tem a tua identidade restaurada, a tua identidade de filha restaurada em mim. Levante-se, querida. Levante-se. O tempo de chorar acabou. O tempo de restituição chegou para a tua vida e para a tua história. Um abraço, que Deus abençoe você. Até a próxima.